Olá a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. É geralmente ali no final do ensino médio, entre 16, 17 e 18 anos, que os jovens começam a se perguntar: e agora? O mercado profissional se abrindo e muitas dúvidas também surgindo. É um momento desafiador, mas a gente vai tentar ajudar um pouco as pessoas que estão nos assistindo, e para isso a gente chamou a Jomara Rodrigues, que é psicóloga e coordena o atendimento do Cine Municipal aqui de Maracanaú. Jomara, seja bem-vinda. Claro. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual momento os jovens que estão assistindo devem começar a se perguntar sobre o mercado de trabalho e pensar e se preocupar com essa nova fase da vida. Eu acredito que a partir dos 16 anos você já começa a pensar no que você realmente quer trabalhar e buscar na sua vida profissional. Até porque é bem difícil a gente já determinar ali, eu quero ser isso. Alguns conseguem e outros nem tanto, né? Outros precisam experimentar o mercado de trabalho, diversas áreas. E aí sim conseguir efetuar aquilo que você quer e trabalhar nessa área. Então, eu acho que a partir dos 16 anos, eu acho que já tem uma cobrança até um pouquinho antes, a partir do primeiro ano, você já está pensando ali o que quer fazer. É porque na nossa época, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, na nossa época a gente já tem mais de 30, a gente não tinha o jovem aprendiz como uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Sim, Hoje existe, né? Por mais que sejam poucas empresas, né, que exato. ofertam jovem aprendiz por 16 anos, como é É. esse processo? Ele consegue ser efetivado da mesma forma que o maior aprendiz. Porém, todavia, ele precisa com os pais irem para assinar contrato, porque é mais um contrato propriamente. Quando é maior aprendiz, desculpa, o maior aprendiz ele já é registrado na carteira de trabalho. Então, ele é efetivado e carimbado formalmente. Ele recebe FGTS, ele recebe toda a documentação dele quando ele sai. Essa é a diferenciação. Que aí você vai como menor, é como um contrato, que aí os pais responsabilizam, aquele horário ele vai estar lá, ele vai receber o salário dele, vai aprender a profissão que ele vai estar atuando, então ele consegue realizar. Você indicaria para os jovens que estão assistindo procurarem essa porta de entrada do jovem aprendiz antes dos 18 anos? Eu acho que é pelo menos ele já vai se habituando a buscar o trabalho em si. É um processo de primeiro, vamos dizer assim, primeiro encontro ao que ele quer. Porque ele vai investigar, conhecer quais são os tipos de funções, qual a atividade que vai exercer naquele cargo, o que é que ele vai realizar dentro da empresa. Então, é uma forma dele conhecer, de vivenciar aquela experiência de pesquisa. Porque muitas vezes, quando você chega, por exemplo, ao Cine, você não tem nada, você não conhece a empresa, você não sabe. Tem pessoas que chegam e a gente tem que explicar o que é função, a função que exerce, o que é um administrativo, o que é uma produção. Então, ele pelo menos já vai se habitualizando e familiarizando com essas funções. Perfeito, então aí já existe um indicativo, né? O jovem aprendiz é uma porta importante de entrada para quem está nos assistindo e quer já ir se ingressando no mercado de trabalho, que é válida. Mas como é que esse jovem pode começar a pensar no currículo, que é um documento muito importante para na procura do emprego, né? Para quem não tem tanta experiência, para quem realmente está começando a vida profissional, que dicas você daria na hora da formulação desse documento? Pronto, no currículo propriamente, eu acho que é o mais viável é ele estar bem estruturado, com seus dados, nome certinho, nome completo, pelo menos o bairro onde você mora. Agora, o principal fator no currículo é o número de telefone. É muito importante o número de telefone. Se tiver mais de um, ainda é melhor. Porque, por exemplo, tem o seu de um parente seu, mãe ou pai, ou de alguém que vai dar recado. Porque acontece de, por exemplo, a gente atender uma pessoa hoje e amanhã ela já não ter mais esse número de telefone. Então, você não vai ser contatado pelas empresas. E é necessário esse contato. É o principal. E-mail é necessário também ser colocado, porém, a empresa é a última opção de contato, é o e-mail. E aí, ensino médio completo, ou então está cursando qual ensino, se tem algum técnico ou graduação que está cursando,
Se tem cursos profissionalizantes, por exemplo, informática, inglês ou algum curso de línguas, ou qualquer outro curso que você já tenha feito, é sempre bom colocar. Por mais que você não tenha tido nenhuma experiência, é importante você deixar ali os seus cursos bem alinhados e colocar suas habilidades sempre no final, ou as competências a qual você busca, o objetivo de você estar buscando aquele curso, ou, perdão, a atuação, né, que é a experiência propriamente dita. E também, se tiver tido experiências, seja ela no avulso ou seja ela já de carteira assinada, é bom colocar e especificar qual o nome da empresa que você trabalhou, o tempo que você trabalhou, a função, o que você fazia, porque isso ajuda muito o RH na hora de lhe contratar, porque aí ele vai conseguir ver toda a parte bem estruturada do seu currículo. Qual a importância do autoconhecimento nesse processo de escolha do primeiro emprego e de busca do primeiro emprego? De busca do primeiro emprego, o bacana de ser jovem aprendiz é justamente porque você consegue entrar em várias empresas e se identificar com as funções. Porque no momento em que eu não tenho uma experiência e eu consigo entrar num setor administrativo, vou dar um exemplo, eu tenho um leque muito grande, porque eu posso trabalhar em qualquer área na área administrativa, eu posso trabalhar no RH, no setor financeiro, no setor de controle, no e-commerce, no setor de logística ou até da própria produção na área administrativa. Ou seja, eu vou conhecendo. Isso quer dizer, se eu passo de 6 meses, 9 meses ou um ano em uma empresa, eu consigo entrar em uma outra também administrativa em um outro setor. Do mesmo processo, é na produção, no setor de logística, no setor de vendas, atendimento, eu consigo passar por várias empresas e agregando o meu currículo de experiências e eu vou conseguindo me conhecer. Ou seja, se eu não gostei dessa área, por que eu não vou tentar uma outra área como aprendiz se eu tenho idade e eu tenho o mercado a favor para mim? Porque muitas vezes a gente, não, só gosto dessa área, eu só quero essa área e a gente já encerra ali, ou seja, eu me restringo às outras experiências. No aprendiz, a possibilidade de ter o aprendiz é justamente que eu consigo desenvolver várias habilidades, eu consigo ter um norte, ou seja, tem aquilo que eu já quero trabalhar, e tem aquilo que eu posso vivenciar e começar a gostar e querer trabalhar nessa área, o que é muito bacana. Então, dentro do mercado de trabalho, eu tenho essa possibilidade que antigamente, né, já denunciando nossa idade, a gente não tinha tanta essa vivência. E hoje em dia a gente consegue ter com muita facilidade. Uma questão que os jovens que estão nos assistindo têm que encarar é que, assim, o emprego ideal no primeiro emprego, esse emprego com status, não necessariamente vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. São realmente funções mais básicas, operacionais, mesmo dentro de escritório, mais operacional. Mas existe uma coisa que é do emprego escada, que eu quis chamar Sim. emprego escada. Esse é um termo que é usado e explica para as pessoas o que seria. Ele é muito utilizado porque, por exemplo, eu tenho um. Vou usar o chão de fábrica, né? Que ele é muito comum no nosso polo industrial, porque aparece muitas vagas para produção. Não quer dizer propriamente que eu vá ficar ali. Assim como na área administrativa, não quer dizer que eu vá ficar ali. Porque vamos supor que nós dois estamos como aprendiz. E aí eu estou no administrativo, mas surge uma oportunidade como setor de logística efetivado. E aí eu estou sendo uma boa pessoa no administrativo, mas eu não tenho a oportunidade de permanecer naquele setor. E eu posso migrar como efetivada para o setor de logística. Assim como pode acontecer com você, que você está na área de produção e você ser um bom funcionário e você migrar para a área administrativa. O que a gente está tentando dizer é que, assim, não é porque você ingressou numa função que você tem que passar o resto da sua jornada de Sim. trabalho, aliás, a sua trajetória de trabalho nessa função. Você pode entrar, se capitalizar, investir em um curso técnico, investir em uma faculdade com esse dinheiro desse primeiro emprego e aí traçar o caminho que escolher. O que é que você diria, Jomara, nessa fase inicial de busca do primeiro emprego? As habilidades mais procuradas pelas empresas nesses jovens mesmo ainda não estando no mercado de trabalho com uma experiência formal, existe algum tipo de habilidade, de postura que as empresas busquem?
Eu acho que boa parte, assim, primordial é o respeito. Como base, né? Respeito e educação, essa é a principal parte de toda empresa requer, independente se a gente está dentro da empresa ou fora. Mas é importante você respeitar o ambiente de local que você está. É meio clichê dizer isso, mas tipo, você não está na sua residência, infelizmente. Mas é necessário falar isso, que às vezes é preciso falar o óbvio. Então, no momento em que você está no seu ambiente de trabalho, é o seu ambiente de trabalho, você vai precisar gerir suas emoções, você vai precisar falar com as pessoas respeitosamente, não é de qualquer jeito. Então, eu preciso também ser flexível, eu preciso ter flexibilidade para resolver situações de problema, vão aparecer sempre. Então, eu preciso estar ali, me adaptando ao processo, trabalhando com pessoas, trabalhando com a equipe, sendo colaborativo, companheiro e não trazendo o processo contrário do caos, né? Ou seja, deixa aí, faz de qualquer jeito. Ou seja, se eu fizer de qualquer jeito, eu não vou ser promovido, não vou ser efetivada. E eu preciso desse processo para crescer enquanto pessoa. Eu vou me desenvolvendo junto com o trabalho, eu vou crescendo. Então, ajuda muito nesse processo de poder inovar. Hoje em dia, a gente tem muito essa probabilidade de inovar tecnologia, resolução de problemas, e quanto mais fácil isso é para mim dentro do trabalho, mais eu consigo desenvolver profissionalmente. Estão anotando, né? Tudo que ela está dizendo vai ser muito importante para vocês nessas primeiras tentativas de entrar no mercado de trabalho. E uma questão também que é importante, que é muito usada até como meme, são as tais das dinâmicas dos processos seletivos, que muitas vezes para as pessoas que estão participando é um pouco cansativo, é um pouco clichê, mas é uma fase da seleção, você vai ter que encarar gostando ou não, né? Seja, Quais os segredos, quais as dicas que você tem? será que eu posso passar isso? Só pra gente que está assistindo aqui o podcast da É, prefeitura. né? Bom, boa parte quando fazem, tem muita empresa que faz prova para saber uma questão mesmo de conhecimento, como está o seu português, como é que está sua comunicação, matemática. Ah, tá fazendo, né? Não vou fazer nada de matemática, mas é uma forma dela ou dele poder avaliar cada um que vai estar sendo selecionado. Tem dinâmicas que são tão bobas, mas que avalia tanto, que as pessoas ficam assim, é sério, é tudo isso, mas ajuda muito. Ou seja, a gente consegue ver questão de liderança, a gente consegue ver perfil que vai causar problemas. Vamos dizer, vou usar o termo fofoqueiro. A gente consegue ver também. A gente consegue ver quem consegue liderar, quem consegue resolver problema, quem consegue, por exemplo, para a área de vendas, né, que você vai vender um objeto, vou ter que vender esse aqui, como são as metodologias, estratégias que eu vou desenvolver para vender. Então, são habilidades de resolução rápidas. Como é que eu posso criar e inovar com aquilo ali num curto prazo e eu vou conseguir resolver aquilo. Então, às vezes é difícil a gente poder criar simplesmente do nada. Mas no processo seletivo, para a gente é importante avaliar como é que você vai se desenvolver. Eu até te perguntar também um outro lado da questão, porque eu já participei de seleções no mercado de trabalho em que eu percebi que as pessoas, tem sempre aquela pessoa que quer se destacar a qualquer preço, inclusive passando por cima dos outros candidatos. Isso também não é uma postura interessante. Não, Então não tem que é. ter uma linha tênue aí, né? Com certeza. A gente é sempre na balança, né? Nem é 8 e nem é 80. A gente precisa achar o equilíbrio dessa medida. Se eu estou tentando te ultrapassar de qualquer jeito, eu não estou sendo ético nem comigo e nem com a empresa que está vendo. Então eu estou tentando burlar, ou seja, eu estou mentindo. Porque aí eu vou, dentro da empresa, eu vou tentar fazer de tudo para conseguir aquilo que eu quero. Então, será que eu estou fazendo da forma certa? Porque eu posso fazer do caminho certo da forma certa. E não tentar fazer você a escada, né? Mas eu posso caminhar junto com você. Tudo bem, você foi contratado, deu certo, você passou na dinâmica, passou na seleção. Agora existe o primeiro dia
Imagina para as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, seja com 16, seja com 18 anos, se deparar no primeiro dia no mercado de trabalho. Como vencer essa insegurança, as pressões, pressões internas, pressão da família, pressão do próprio ambiente de trabalho? Quais dicas que você teria para nos dar? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque, primeiramente, você precisa estar ciente da sua vontade, do que você realmente busca e daquilo que você quer. Se você quer buscar o aprendizado, vai ter ambientes que são super acolhedores e super familiaridades que você vai conseguir se desenvolver extremamente bem. E tem outros que não vai ser tão fácil. E você vai precisar, vamos dizer assim, se dedicar, se esforçar para conseguir o seu lugar naquele local. Ou seja, tem pessoas que vão te ajudar e vão fazer o percurso mais fácil para você e você vai conseguir trabalhar, se desenvolver bem, e tem outros que você vai precisar realmente mostrar o seu eu, mostrar o seu potencial. Eu acho que é difícil auto se controlar, sabe, emocionalmente, mas é necessário você ir se conhecendo, ou seja, perceber seus sentimentos, o que é que está aflorando ali, como é que eu vou conseguir lidar com esta pressão que está aqui, como é que eu reajo. Isso tudo eu acho que seria receita de bolo se eu desse, eu vou estar mentindo. Mas é uma forma de realmente conseguir se conhecer e se perceber. A partir de que você se percebe, você vai tentando moldar e se adaptar ao ambiente de trabalho. É fácil, nem sempre. Mas tem hora que você consegue. E aí é onde você vai mostrar o seu potencial. Agora vamos falar um pouco sobre o Cine Municipal. Como o Cine, ele pode ajudar não apenas os jovens, né, mas todos aqueles que estão procurando uma recolocação profissional. Sim. Quais serviços vocês oferecem? Óbvio que é a questão da inserção no mercado de trabalho, mas tem mais coisa também, né? Tem sim, a gente atende tanto o público de jovem aprendiz, como a gente atende o público em geral, ou seja, aqueles que saíram do mercado de trabalho ontem e já querem ser inseridos, então eles estão lá no Cine. A gente tem uma gama de variedade, tem do atendimento propriamente ao candidato, ou seja, ao próprio cidadão que está chegando no Cine, e ele busca um jovem aprendiz, ou se recolocar, ou então uma nova recolocação sem ser na experiência que ele não quer mais trabalhar, ou seja, ele está buscando uma nova experiência. Então a gente consegue desenvolver tudo isso para ele no atendimento inicial, mas a gente também consegue ter processo seletivo no Cine, que as empresas vão até o Cine para realizar processo seletivo, o que facilita muitas vezes, porque o Cine, como ele é central, então é de fácil acesso ao cidadão, propriamente dito, do que ir numa empresa, numa indústria que às vezes precisa de dinheiro até se locomover até o local e às vezes não tem, a gente sabe também da realidade de algumas pessoas. Então, quando eles vêm e faz o processo seletivo lá, já fica mais fácil. E aí é um contato que os próprios cidadãos têm com as empresas, que é, ou seja, aparece um que não tinha pegado carta ou não tinha sido convocado para o processo seletivo. Às vezes a gente consegue inserir ele no processo seletivo naquele exato momento e aí facilita muito. Fora os cursos também, que a gente tem, as parcerias com algumas instituições, como o Senai, FCE, tem o próprio IDEA, que é o CAT, tem o SOBEM. Então, tem as parcerias que, para quem não tem nenhum curso e busca, a gente também oferece para esse público, ou seja, ele consegue se capacitar, ele consegue cursos que custam caro e sai gratuitamente e tem o certificado. Tem cursos que são digitais, que aí você, dentro de casa, você consegue realizar o curso, fazer todo o estudo e, ao mesmo tempo, ter um certificado no final. E isso você consegue ir aprimorando mais ainda o seu currículo. Fora o empreendedorismo, que ainda tem também para toda essa gama. Estamos finalizando esse nosso programa, acho que foi bastante rico, né, de dicas para as pessoas que estão procurando um primeiro emprego ou não. Você já sabe agora que tem o Cine Municipal como um parceiro nessa busca. Queria agradecer a presença da Jomara aqui Eu nos que nossos agradeço. estúdios e que ela deixasse convite para as pessoas visitarem o Cine, se estão nesse momento de recolocação profissional, convidar as pessoas para ir bater um papo lá com a Jomara lá no Cine Municipal. Bom, o atendimento do Cine, ele acontece de segunda a sexta-feira,
de segunda a quinta, de 8 da manhã até às 16 horas, e na sexta, de 8 às 14 horas. A gente funciona tanto no Feira Center, que é no centro mesmo de Maracanaú, como a gente também tem uma unidade na Rua Manuel Pereira, que é o Mercado Novo. A gente tem uma unidade lá também que pouca gente conhece, e lá também realiza atendimento no mesmo processo, a mesma qualidade, que aí a gente faz o currículo, a busca de vaga, lê as vagas, todas as oportunidades que tem para o candidato, e a gente consegue ajudar e auxiliar nele a todo o processo que ele precisa para a inserção do mercado de trabalho. Perfeito, então, agradecer mais uma vez a Jomara Rodrigues, Isso. do Cine Municipal aqui de Maracanaú, e reforço o convite para vocês que estão nessa procura do primeiro emprego, conhecerem o Cine Municipal, que é um parceiro em todo esse processo, e para continuar informado sobre o dia a dia do município, continua aqui com a gente no podcast da Prefeitura de Maracanaú. Até a próxima!